Olá, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Pretendo, neste vídeo, fazer uma pequena comparação, pequena avaliação da primeira parte do Livro dos Espíritos, com a luz da razão e da ciência. O que eu quero aqui é usar os tópicos do Livro dos Espíritos e em algumas coisas que fica um pouco confuso de entender, eu tentar justificar hoje, com o avanço da ciência, o que foi dito pelos espíritos na época da publicação deste livro, do Kardec. Ou seja, o Livro dos Espíritos ele é, na verdade, o primeiro livro publicado das obras básicas da codificação de Kardec do Espiritismo, em 1857, ou seja, 170 anos atrás. Naquela época, havia-se muitas mesas girantes, pessoas que usavam aquilo com para diversão em salões, e essas mesas girantes eram comunicações espirituais que estavam acontecendo em vários lugares, nos Estados Unidos, na Europa, e Kardec, prestando atenção naquele livro, falou, poxa, tem alguma coisa aí que tem uma inteligência por trás disso aí. Claro, já era a intenção dos espíritos chamar a atenção e Kardec veio para isso, ou seja, Kardec veio para pensar além do que aquilo estava sendo usado como diversão, né? E estudar esse fenômeno. Kardec não era médium, Kardec era um professor, né? Um educador, tradutor, e ele reuniu algumas médiumas, eram crianças, eram adolescentes, eram moças adolescentes, né? E foi estudando, foi conversando com essas pessoas, com esses médiuns, e essas médiuns receberam informações. Essas informações vinham através do mesmo mecanismo das mesas girantes. No início da introdução do Livro dos Espíritos, Kardec conta essa história. Kardec fala que no começo eram colocado um lápis em cima de um cesto e se movimentavam formando palavras, né? Os espíritos e era muito lento tudo isso, né? Até evoluir mesmo para psicografia, ou seja, para uma caneta na mão de um médium que escrevia o texto, as respostas, né, dadas pelos espíritos conforme se iam questionando nas reuniões que eles faziam, tá certo? Isso tudo está bem escrito bem no prefácio, não é um prefácio, é uma introdução que o Kardec coloca, onde inclusive ele faz o seguinte, ele define, ele cunha o termo espiritismo, para diferenciar de espiritualismo. E, além disso, ele diz que quem segue a doutrina dos espíritos é um espírita ou uma espiritista. Então, o termo foi cunhado por Kardec, isso é bem claro logo no início dos livros dos espíritos. Depois, o livro é dividido em partes, né? E o que nós vamos falar aqui é da primeira parte do livro dos espíritos, né? E tentar colocar isso de uma forma, não respondendo, não olhando cada questão como várias outras pessoas fazem, claro que ajuda também, né? Mas colocar de uma forma onde eu tento mostrar que se eu usar a razão, o raciocínio e também ciência, eu consigo mostrar que aquilo lá tinha as verdades e essas verdades foram colocadas numa época de 170 anos atrás. Tá certo? Que hoje, com a ciência, a gente consegue fazer comparações interessantes. Não estou dizendo que a ciência está com a verdade, nada disso. Estou dizendo apenas que dá para fazer comparações para a gente pensar muito interessantes sobre essas questões colocadas aí no Livro dos Espíritos. Ok? Muito, muito bom. Então, a minha intenção é essa: falar sobre os Livros dos Espíritos, né, como fé raciocinada. Ou seja, o que é a fé raciocinada? Olha, se eu tiver dúvida em alguma coisa que eu não entendo, eu tenho que usar a razão. Usar a razão para entender. E se eu tenho a ciência para justificar, eu também vou usar a ciência para tentar verificar se existe uma comparação entre o que é dito no Livro dos Espíritos e a ciência. Muito bom. O que Kardec usou como máxima? Sempre assim. Espíritas,
Amai-vos, eis o primeiro ensinamento, e instruí-vos, eis o segundo. Ou seja, isso é um alerta para que a gente não apenas leia sem entender, para que a gente leia, né, com amor e nos instrua. Para quê? Ora, porque uma fé inabalável, ela só pode encarar, ou seja, só pode dizer que ela é inabalável se ela encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, o que Kardec está dizendo aqui? A humanidade vai evoluir, a ciência vai evoluir. Isso foi colocado no Evangelho segundo o Espiritismo, publicado logo depois, né, do livro dos Espíritos, tá certo? E a ciência vai nos trazer um monte de soluções, e umas coisas não podem ser, não podem competir, né? Então, Kardec escreveu também no livro dele, A Gênese, no capítulo 1, o seguinte: o Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o Espiritismo é impossível de explicar alguns fenômenos, e só usando as leis da matéria. E o Espiritismo sem ciência falta apoio e comprovação. Então, ele está dizendo para todo mundo o seguinte: a ciência pode dar apoio ao Espiritismo e a comprovação do que disse os espíritos desse livro. Então, essa abertura de ideias, né, é que nos permite hoje fazer, por exemplo, essa comparação que eu vou tentar fazer usando esse vídeo, ou seja, raciocinar a fé baseado no livro dos Espíritos, primeira parte do livro dos Espíritos. Então, eu já aconselho a todas as pessoas que começaram a assistir esse vídeo, que não forem espíritas, nunca tiverem lido o livro dos Espíritos e queiram se iniciar no Espiritismo, comece lendo o livro dos Espíritos. Vários outros vídeos na internet, vários outros livros existem para ajudar nesse tipo de pesquisa, né, para entender aquilo que está lá. E esse vídeo vai tentar fazer alguma coisa também nesse sentido. Nesse estudo, nós vamos usar a seguinte referência. Quando eu usar essa letra aqui, é uma questão, porque o livro dos Espíritos é formado por questões. Né? Então, a questão um, por exemplo, né, não coloca a pergunta aqui, eu já coloca a resposta. É a questão um, a resposta. O que eu estou colocando aqui é a resposta da pergunta feita por Kardec, número um do livro. Né? Tem mais de 1000 perguntas. Né? Pergunta um, por exemplo, é que é Deus? Então, eu vou usar Q1 para me referenciar sobre a resposta dos espíritos. E também o Kardec faz alguns comentários, algumas considerações dentro das questões. Aí eu uso K do Kardec, Q. Então, por exemplo, K, Q, 22 são as considerações que o Kardec faz na questão 22. Então, são duas coisas que eu quero separar aqui, porque uma é a resposta que os espíritos dão, e são psicografadas e são colocadas diretamente no livro dos Espíritos, logo abaixo das questões que as pessoas, que quem estava na reunião, Kardec e outros que estavam trabalhando, fazem aos Espíritos. Então, a resposta é, para mim, que eu estou comentando, por exemplo, da questão 1. Aí o Kardec comenta algumas coisas em algumas questões, não em todas, né, não em todas, e essas considerações eu coloco, então, um K na frente, separando se é a resposta do Espírito ou se é uma consideração do Kardec. Muito bom. Então, o livro primeiro é o que nós vamos tratar nesse vídeo, é, é intitulado As Causas Primeiras. Aí tem 75 perguntas, né, e respostas também, considerações, tá certo? Vai da Q1 até a Q75, dividido em capítulos. No primeiro capítulo, eles separam para falar sobre Deus. No segundo capítulo, sobre os elementos gerais do universo. No terceiro capítulo, a criação. E no último capítulo, princípio vital. Então, esses quatro termos nós devemos abordar neste vídeo especificamente. Vamos lá. Então, o capítulo 1, Deus. Tem 16 questões nesse capítulo. Eu vou simplesmente reduzir a primeira questão, que é Deus. Nesta pergunta, a resposta do Espírito é, para a questão que é Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E na 11, o homem não pode compreender a natureza íntima de Deus, pois é um sentido que lhe falta. Vejam que toda toda teoria, todo estudo, todo desenvolvimento de alguma coisa tem axiomas. Na questão 4, se não me engano, do Livro dos Espíritos, perguntado sobre como provar a existência de Deus, ele diz,
assim, o Espírito diz alguma coisa do tipo, não existe efeito sem causa. Vocês estão vendo a causa, que é tudo que está aí, foi Deus que criou. Isso é usando um axioma. Olha, eu acho que o axioma é Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, está respondido. Não tenho o que questionar, porque se eu não acreditar que Deus exista, se eu não acreditar que Deus que criou todas as coisas, eu posso parar nessa parte do vídeo e desligar tudo. Não tem sentido continuar, tá certo? Então, ele é o axioma da criação. E por que que é difícil entender? Porque o homem não tem condições ainda de entender a natureza íntima de Deus. Falta-lhe sentidos, falta expandir, né, o seu entendimento para entender a natureza íntima de Deus. Nós somos muito limitados às nossas três dimensões e à nossa dimensão de tempo, né? Então, é muito complicado, é muito difícil entender que é Deus. E Kardec complementa: ele é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Ou seja, ainda, no meu ponto de vista, tem uma outra palavra importante, né, em Deus, que é infinito. Ou seja, eterno e infinito. Veja, é um ser eterno. Ele não tem o tempo ligado a Deus, então não tem como definir que Deus existia antes ou não. Então Deus é eterno, é a causa primária de todas as coisas, é a inteligência suprema do universo. Então, apesar de ter 15, 16 questões, não há necessidade de eu entrar em detalhes sobre isso, que apenas Deus é a inteligência suprema, axioma único do universo, a existência única de tudo. É o axioma que diz, olha, não precisa, o axioma não se precisa provar. Ele existe como inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas.